Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no terceiro vídeo dessa série de 13 vídeos. Nessa série nós estamos estudando um assunto, um tema, provados pelo fogo, o crisol. E hoje nós vamos estudar a gaiola. Espero que vocês estejam animados, né? Começou aí a estudar o primeiro, o segundo vídeo e agora já estamos no terceiro tema e que você vai aprendendo, né? Cada lição, cada semana nós temos aí uma lição nova, assuntos novos, reflexões novas, textos bíblicos novos. Então espero que você esteja realmente curtindo esse conteúdo, compartilhando com seus amigos e fica o convite, claro, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né, para você ficar sempre alerta nos novos conteúdos, se tornar um inscrito no canal. Bom, hoje, pessoal, nós vamos ter novamente na linha do rodapé com o Marcos André. Eu sou o Lúcio Valentim, né, que vos apresenta. Teremos o Ricardo aqui Barreto, que vai apresentar na ponta da linha e as entrelinhas, e também teremos a participação aqui do Alexandre na ponta da linha, ok? O Marcos também volta aqui no final do vídeo, né, nas perguntas para discussão, e nós teremos naquela ponte literária mais um livro de um autor que já esteve aqui nas entrelinhas dessa ponte, né, que é Nikolai Gogol. Esse autor compôs um livro que chama-se O Capote. O Capote é um livro que foi publicado em 1842 e você vai conhecer essa história e você ainda vai conhecer essa ponte, essa ligação com o tema da lição, que é a gaiola. Ok, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aí aproveitem esse conteúdo, mas por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós conferirmos aqui os comentários das entrelinhas, as Olimpíadas, né, dos comentários. Infelizmente, ainda o último vídeo, devido a compromissos pessoais, não saiu a 1h do sábado. Espero que esse você esteja assistindo já e tenha sido lançado a 1h no sábado, 13 horas. Né? E nós temos aqui então as Olimpíadas dos comentários, né? Você é sempre convidado a comentar, a deixar aqui a sua impressão, uma forma de você, né, expressar as suas ideias, né, o seu gosto sobre o conteúdo, né? E outra forma também de você envolver-se com esse conteúdo e ajudar a promover esse conteúdo dentro da plataforma, beleza, pessoal? Então nos comentários das entrelinhas aqui, antes de eu lê-los, né, só lembrando que todo vídeo é capitulado e se você não curte muito essa parte, não curte nenhuma da parte do vídeo e quer aí consumi-lo aos poucos, né? É só você usar aí a capitulação do vídeo, ok, pessoal? Então vamos lá, pessoal. O Ricardo aqui foi o primeiro a comentar e o Marcos André também foi o segundo a comentar. Ele colocou que foi o primeiro aqui, mas já tinha o comentário do Ricardo. O Joivaldo Santos já foi o terceiro a comentar aqui. Ele diz assim: agradeço a Deus pelo desejo de estudar a sua palavra. Realmente, né? Que bom que o Espírito Santo colocou isso em nosso coração, né, Joivaldo? Que isso não vem de nós, porque eu tenho familiares, amigos que não estão nem aí para a palavra de Deus. Continue compartilhando todos os dias em todos os canais. Feliz semana. Obrigado, Joivaldo. Vegetariano Consciência. Opa, fui a terceira a comentar. Muito bom ouvir a lição através de vocês. Só uma benção. Essas Olimpíadas aqui, o YouTube está me mostrando aqui meio errada a ordem das Olimpíadas, mas tudo bem, o importante é comentar, pessoal. Otaviano Gomes, bom dia, gosto muito dos comentários, acho muito relevante, muito obrigado. Quanto à ovelha no Vale da Sombra, é consequência da escolha, lembra do comentário, né? Será que ela foi lá, o pastor levou? Exatamente, eu concordo com o Otaviano, né? São as escolhas livre-arbítrio, né? De uma certa forma, eu escolhi, uma vez que o Espírito Santo me chamou, eu escolhi atender ao chamado. Muitas pessoas não estão escolhendo atender esse chamado, estão querendo viver a vida sem a direção do Espírito Santo, né? Vera Alves, opa, fico esperando ansiosamente a cada semana, meninos. Deus abençoe vocês e as suas famílias. Isso aí, Vera Alves, espero que você, né, a sua ansiedade do sábado à tarde tenha sido satisfeita e esse vídeo tenha sido lançado a tempo, né? Ela ainda comenta, o CCC, né? Fazer aqui com essa mão, CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Vera Alves. Hilda Pinheiro Silva, vamos alcançar os 10 mil, já estamos com 9 mil já, né? Pela graça de Deus, já compartilhei, já curti, porque amo demais a lição, muito bem explicada pelos meninos das entrelinhas. Ficamos viciados e realmente é um bom vício, né, Hilda? Eu gosto muito de ouvir esse vídeo, ouço 2, 3 vezes durante a semana para ir degustindo, né, as partes dele. Sebastião Manuel Santos, eu não vou saber ler que é em hebraico, Sebastião, né, o Ricardo não está aqui, mas é Shavatov Lekulan Shalom.
Acho que é assim que se pronuncia, né? 4, 5 anos estudando hebraico com o Ricardo aqui, não aprendi não. E ainda ele fala assim, Tov meod moré, deve ser assim. A Bíblia diz que quando falar em línguas que haja tradução, mas então o Sebastião depois traduz aqui. Apesar que tem a tradução aqui, não, ele não me traduziu não. Não está me traduzindo aqui. Mas, então, Sebastião, siga a Bíblia, né? Fala em hebraico, já põe a tradução para nós que não falamos hebraico. Beleza? O Ricardo não está aqui para eu consultar ele. Edilza Nascimento, curtido e compartilhado. Boa semana a todos. O livro da semana é muito bom. E foi mesmo, né? Os sonhos de um homem ridículo. Foi muito legal mesmo, né? E o autor, o nosso amigo Fyodor, né, ele realmente traz muitas lições alinhadas já com a Bíblia, né? O Ricardo faz a ponte aqui, foi muito legal. A Helena Saraiva, verdade, meninos. E ela dá lá, CCC, curtido, comentado, compartilhado. Hashtag fui até o segundo Marcos, lembrando que ainda não está valendo, só quem for até o segundo Marcos lá no final. Feliz semana a todos, a Helena deseja. Até a terceira lição, chegamos à terceira lição aqui. Helena, estou lendo seu comentário. Amém, amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Isso aí, Helena, muito obrigado pelo carinho que toda semana você demonstra aqui pelo canal. Vilma Chico Mendes, obrigado, meninos, pela dedicação e o amor à palavra de Deus. Que Deus continue cuidando de todos vocês, protegendo e capacitando-os pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Vilma, e realmente, né, a nossa dedicação não é gratuita, né? Porque nós recebemos muito de Deus. É um prazer servir ao Senhor e estar envolvido com coisas, né, que nos elevam e não que nos rebaixam. Marinalva Ferreira diz assim: feliz semana para todos, que Deus nos abençoe nesse novo trimestre e que possamos aprender mais sobre o sofrimento, mas também confiar que Jesus está ao nosso lado para transformar as tristezas em paz e esperança. Lá de Astúrias, Espanha, nossa amiga Marinalva também sempre mandando um alôzinho. João Cavaco, aí o João Cavaco já é o comentário, né, tem que ter a vinheta, nos comentários das entrelinhas. Ele diz assim: Deus nos abençoe e que as nossas orações nunca cessem por causa dessa guerra, da fome e das tragédias. Lá voltamos ao catolicismo maniqueísta, disfarçado de evangelismo apostólico. O contexto é esse. Após a entrada do pecado, Deus revelou o seu plano em Cristo e no Espírito Santo. E a resposta aos atos de Deus no mundo deu 3 respostas. Conflito de Satanás, rejeição do ser humano em crisol e aceitação da salvação. E ele continua: portanto, o que está aqui em causa é como Deus perante o ser humano, ao rejeitar de novo, no caso do plano da salvação, se relaciona neste crisol. Para mais oportunidades, diz ele. Portanto, há que ter perante várias situações de rejeição do ser humano em relação ao plano de salvação. Há vários tipos de crisóis. Como encará-los? O nosso amigo João Cavaco diz: diferenciando as partes dos intervenientes e situações em questão, aceitando que faz parte da vida os problemas constantes e as soluções de Deus, estando sempre atento e resolvendo com Deus os problemas e testemunhando sobre a sua libertação, né, João Cavaco? É isso mesmo. Em suma, nunca deixar a mão de Deus, mesmo que às vezes se morda de raiva. Está-se a aproveitar as oportunidades do plano de Deus ou, na pior das hipóteses, nunca se deixa a sua íntima palavra que nos liga a Cristo pelo Espírito Santo, que permite a justificação, santificação e a glorificação eterna pelo Deus triuno, no crisol de Deus que substitui este inferno em que nos encontramos. E aí tem um ponto de interrogação bem no final aqui dele, mas já a entonação foi errada. João Cavaco, peregrino lá de Asile, Lisboa, Portugal, União Europeia dos Estados das Nações. Obrigado, João Cavaco. E um comentário bem particular, hein, irmão? Valeu, eu espero, né, sempre receber esses comentários do irmão João. A gente sente até falta, né? Tem alguns que comentam: cadê o João Cavaco que não comentou a lição ainda? Mas essa ele comentou. Adriana Kuhn, ela diz assim: boa noite, nossos pastores virtuais do Entre Linhas. Já escutei e repeti, fui até o Marcos 2, né? O segundo Marcos. Um abraço carinhoso e Deus continue abençoando todos nós. PS, não sei se tenho linguagem igrejeira, ela diz. Olha, Adriano, a gente acostuma, né? Porque a gente vive nesse meio e acaba falando espírito de profecia. Daí a pessoa, o que espírito de profecia é esse? Né? Quem não sabe muitas vezes, até fica chamando um de irmão, do outro de irmão,
É uma linguagem nossa, uma linguagem querida com muito carinho, né? Paty Santos, já cheguei deixando o meu CCC, já curtindo, compartilhando e comentando. Obrigado, Paty. Francisco Lima também, lá de Fortaleza, é o Francisco, um abraço para os irmãos aí de Fortaleza. Gosto da maneira abordada pelos irmãos, continue que todos crescemos no conhecimento e na graça. Isso aí, Francisco Lima. A Paty ainda deixa a hashtag fui até o segundo Marcos. E aqui nos comentários das entrelinhas, Sandra Bittar diz assim: olá a todos, essa semana estou ultra resfriada. Lúcio, transmitiu o vírus via internet. Olha, Sandra, realmente, porque esse vírus deve ter chegado pela internet, porque todo mundo aqui em Campo Mourão pegou, minha família lá em Maringá pegou, assim, tá pegando todo mundo e é uma gripe muito forte. Então, não sei se é você, Sandra, tá passando por isso, mas minha irmã, foram 15 dias aqui, só pela graça. E hoje eu estou em todos os grupos de oração agradecendo. Senhor, muito obrigado, porque teve dias que eu estava prestes a ir para o hospital, né, 39 de febre, e não passava, sinusite, e graças a Deus passou, Sandra. Então já estou aqui, ó, 99%, estou meio fanho, tenho alergia a cloro, né, que eu faço natação, então às vezes eu estou fanho, mas é pela alergia, não pela gripe, mas em casa nós passamos. É o crisol, mais um crisol na vida, né, Sandra, para a gente passar. Então, minha irmã, ó, eu passei pelo crisol, posso falar, ó, aguarde em Deus e Deus vai te fortalecer. Confesso que essa semana foi muito tumultuada e a próxima já estaremos no Brasil, com a graça de Deus. A irmã Sandra vai voltar aqui para o Brasil, aprendendo muito sobre as funções dos crisóis em nossas vidas. Grande abraço a todos e uma boa viagem de retorno. Mande notícias, Sandra, aqui para a família Entre Linhas. Beleza, pessoal? Esses foram os comentários que eu consegui ler aqui, né, na gravação. Muito obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua oração e, né, acho que vocês conseguem receber, que é muito sincero, né, o nosso agradecimento por vocês. Tá? É muito gostoso receber o comentário de vocês, ouvir um pouco, né, do que vocês pensam, das palavras que vocês têm. É muito gostoso receber isso, né, para nós aqui que estamos falando para uma telinha, para uma lente. Beleza, pessoal? Então, receba o nosso carinho também, na mesma medida que vocês têm demonstrado esse carinho aqui para todos da família Entre Linhas. Beleza? Bom, agora então vamos já iniciar realmente a nossa doxologia séria, a parte, né, realmente do estudo da lição. E nós vamos então começar aqui com o nosso amigo Marcos André. Opa, já apareceu ele aqui, ó. O nosso amigo Marcos André traz aqui para nós na linha do rodapé, beleza? E ele inicia com uma oração. Então, parceiro que continua firme aí, ore para nós e já inicia aí na linha do rodapé. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia junto com você. Mais uma vez nós vamos começar o nosso estudo com oração, porque esse método é o único método seguro para estudar a Palavra de Deus, quando nós pedimos ao autor da Palavra que nos oriente, que nos guie. Então eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque estamos carentes de compreensão, carentes de entendimento sobre aquilo que vamos tratar hoje e te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ilumine, nos guie pela Tua Palavra, que é esse terreno sagrado. Te pedimos também perdão pelas nossas falhas e pecados, para que assim o Teu Santo Espírito possa operar livremente em nós. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor visite o nosso lar, que o Senhor cuide de cada um dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam, da comunidade cristã a qual nós pertencemos, e que a cada momento, Senhor, o Senhor possa nos guiar pelos caminhos dessa vida, para que possamos evitar aqueles crisóis que são desnecessários, e se tivermos que passar por algum sofrimento, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos consolando e nos guiando e nos dando compreensão sobre todas as coisas. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a lição dessa semana, que é a terceira dessa temática que nós estamos estudando nesse trimestre, é a gaiola. A gaiola, que é uma analogia, né, para uma situação em que nós nos encontramos e que não vemos saída, né? Somente Deus é a nossa saída, somente Deus é o nosso único refúgio, porque nós estamos cercados por todos os lados. E o texto inicial é um texto do livro A Ciência do Bom Viver, que diz que um passarinho, né, preso em uma gaiola
Se ele tem contato com a luz do dia, ele não aprende um cântico novo, mas se ele estiver sob privação, ou seja, se ele estiver coberto ali e ele não tiver acesso à luz do dia, ele começa a ouvir então um novo cântico, né? E é capaz de assimilar e reproduzir. Isso aqui de maneira nenhuma é uma desculpa para que você tenha um pássaro em uma gaiola e nem para que você o deixe privado dos sentidos, né? Se você tem e tem como libertá-lo, liberte-o. Se você não tem, não faça isso, não tenha um animalzinho preso, né? Deus criou os pássaros com asas para que eles pudessem voar livremente por aí. E a pergunta que nós vamos tentar responder ao longo da lição, né, é o fato de que Deus nos conduz em situações assim. Teve esse questionamento nas lições passadas a respeito do Vale da Sombra da Morte. É Deus que nos conduz ao Vale da Sombra da Morte? Será que o caminho, né, da justiça ele passa pelo Vale da Sombra da Morte? Então isso nós vamos esclarecer um pouco no estudo de hoje, né, e vamos ver alguns exemplos bíblicos, né, em que Deus conduziu pessoas a locais e a situações que ele sabia que causaria sofrimento, né? E aí a pergunta que fica no finalzinho aqui da introdução é, na sua opinião, qual é o cântico novo que nós temos ainda que aprender, né? Isso é muito pessoal, né? Cada um passa por situações diferentes e cada um de nós ainda precisa aprender alguma coisa. Na parte de domingo não tem aquela perguntinha de rodapé, mas eu vou fazer um pequeno resumo de domingo para que você possa ter aí depois a lição mais expandida com o Ricardo, né? Aqui fala sobre a saída do povo de Israel do Egito, né? E eles foram colocados ali à beira do mar, né? À frente o mar, atrás o exército do faraó e ao redor montanhas intransponíveis. Então eles se viram ali numa situação em que não podiam de maneira nenhuma fugir para lado nenhum. Então eles dependeram totalmente do Senhor ali. Em Êxodo capítulo 14, verso 31, diz que o povo temeu ao Senhor, né, depois de passar por aquela situação, depois de romper ali o mar, né, eles passaram então a confiar e temer o Senhor, né? E aí ele pergunta, né, que aqui no finalzinho o autor ele faz uma pergunta: por que confiar em Deus às vezes é tão difícil, mesmo conhecendo muito da sua maravilhosa promessa? Então a nossa confiança em Deus às vezes ela fica mais fortalecida exatamente quando nós não temos outra opção, quando a nossa única opção é confiar em Deus, né? E na continuidade fala sobre as águas, né, amargas, aquela situação em que Deus conduziu o povo, né? É sempre bom lembrar que toda caminhada pelo deserto foi conduzida por Deus. Então Deus estava com o povo o tempo todo e ele conduziu o povo tanto ao beco sem saída lá do Mar Vermelho, né? Quanto também ele conduziu a um local onde não havia água, lá em Êxodo no capítulo 17. E o povo, como de costume, murmurou contra Deus, né? O povo, como de costume, começou a questionar a liderança de Moisés e também a liderança do próprio Deus, né? E eles fizeram uma pergunta em Êxodo, no capítulo 17, verso 7, que eu queria deixar aqui como reflexão para a gente também. Está o Senhor entre nós ou não? Né? Às vezes nós vivemos situações tão aleatórias, né, que parece realmente que as coisas acontecem apenas por acaso, como se vivêssemos, né, a partir de um caos. Então existem pessoas boas que sofrem, existem pessoas más que sofrem, existem pessoas boas que passam por situações boas e existem pessoas boas também que passam situações terríveis. Então parece, né, olhando assim ao primeiro olhar, parece que as coisas são apenas aleatórias, né? Mas a Bíblia nos diz que há um juízo, há um momento em que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar, né? Então, por parecer tudo muito aleatório assim, né, nós precisamos cada vez mais confiar em Deus, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E em seguida, na parte de terça-feira, o autor põe o título de O Grande Conflito no Deserto e fala sobre o fato de que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito com o objetivo de ser tentado, né? Então, as tentações, né, elas são difíceis, elas são momentos
ruins, né, da nossa vida, e podem aparecer inclusive em momentos que nós estamos enfraquecidos, né? No momento que nós estamos mais necessitados é que vem a tentação, né? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, mas Deus não tenta ninguém. Está em Tiago 1, verso 13, né? Então ele foi tentado por Satanás, mas Deus permitiu que ele estivesse ali exposto a essas tentações, né? E quando Deus nos submete, né, a essas provações, Deus tem um plano para executar através dessa circunstância. Aí na pergunta fica assim: você enfrenta tentações? Sim, né? Todos nós passamos por tentações. Aí o autor ele responde a essa pergunta, né? Meio que dá um direcionamento aqui nessa pergunta, dizendo assim: peça ao Senhor que lhe ensine a praticar as lições de Jesus. Não é preciso sucumbir à tentação, mas se isso ocorrer, você tem um Salvador. Jesus Cristo ali no deserto, né, ele não caiu, e se nós pudermos não cair, né, nas tentações, somos vencedores, porque fomos tentados e não caímos na tentação. Mas ao contrário de Jesus, né, que se ele caísse, toda a raça humana perderia e ele também perderia a batalha contra Satanás, nós não. Nós, quando caímos na tentação, quando nós tropeçamos e erramos, ainda temos um Salvador e ainda temos uma vitória, né? Porque quando nós caímos, quando nós somos tentados e caímos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que nós temos que nos afastar de Jesus, parar de orar, parar de ir à igreja, não. Pelo contrário, esses momentos nos mostram o quanto nós somos dependentes de Jesus. Então, assim nós devemos ser mais dependentes, e assim, tanto na queda quanto na vitória contra a tentação, nós saímos vencedores quando estamos em Cristo, né? Na parte de quarta-feira fala sobre um legado duradouro e vai ao livro de 1 Pedro, né? 1 Pedro foi escrito sobre um contexto de provação. Então é muito importante, né, quando você está passando por alguma dificuldade, por alguma provação, por alguma tentação, vá lá até o livro de Pedro, né? É bem curtinho, leia todo o livro, que certamente você vai encontrar ali muitas respostas para as situações em que você esteja passando, né? Então, se você está passando por alguma provação, por alguma tentação, não deixe a sua fé esmorecer. Pelo contrário, olhe para Cristo, tenha sua mente, o seu coração voltado para Cristo, para que você possa passar pela provação e atingir o objetivo final também. Na quinta-feira, provação pelo fogo, né? Então conta aqui a história de um rapaz que, depois de muitas tribulações pela vida, depois de uma vida torta, ele resolveu ir para a faculdade, estudar para se tornar um pastor, e passou por muitas provações, né? Ele se questiona, por exemplo, assim: será que não é vontade de Deus que eu esteja aqui, que eu seja um pastor, que eu me torne um obreiro na mão do Senhor? Nós precisamos entender, né, que isso depende muito de fé. O amor que Deus tem em nosso favor não pode ser mudado pelas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Não importa se nós estamos passando por provação, não importa se estamos afundados no pecado, não importa em que situações nós estamos, Deus continua nos amando e Deus sempre tem algo a nos falar. Então é muito importante que passemos a reconhecer o amor de Deus também nos momentos de dificuldade, também nos momentos de fraqueza, também nos momentos em que estamos nos sentindo afastados do Senhor, né? Quase todos os que seguem ao Senhor passam por crises em que foram tentados. Eu diria que todos, né? Só que nós somos tentados de maneira diferente, né? Algumas pessoas são tentados pela dor, né? São provados pela dor. Outros, muitas vezes, são provados pelas riquezas, são provados por uma vida fácil e uma vida, então, que ele tem que aprender a depender de Deus, mesmo que as circunstâncias não o encurralem para que ele se torne dependente, né? Mas todos nós passamos por provações. Aí o autor ele pergunta assim: o importante nessas situações é apegar às promessas de Deus, né? E lembrar como ele nos guiou no passado, orar com fé e perseverança. O Senhor não desiste de nós. É possível não sucumbir à tentação de desistir dele. Então nós precisamos sempre estar apegados ao Senhor, independente se as coisas vão bem, né, ou se as coisas vão mal, porque essa vida aqui é uma vida apenas passageira. Então tanto as provações quanto as situações boas, elas tendem a passar. Então
se nós não somos fortalecidos no Senhor, vamos sucumbir em um desses dois momentos. Ou quando tudo vai bem e não temos mais tempo para Deus, ou quando tudo vai mal e nós nos afastamos dele porque achamos que estamos sendo reprovados por ele. Então que o Senhor nos guie por esses crisóis da vida, por essas tentações da vida, para que possamos permanecer firmes nele. Eu termino aqui essa minha participação e volto no final com a parte de sexta-feira para orarmos juntos e encerrarmos com as perguntinhas de sexta. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Muito obrigado pela sua oração. Obrigado aí já por você ter trazido aqui na linha do rodapé as suas palavras. Eu particularmente também gosto muito desse quadro. Tem muitos irmãos que também gostam. E que, Deus continue aí sempre te fortalecendo e te animando para você mandar toda semana a sua parte, o seu prato, para ser servido aqui nesse banquete entre linhas. Bom, seguimos então, pessoal, agora na ponta da linha. Nós traremos aqui os assuntos de sábado, de domingo e de segunda-feira com o Ricardo. Teremos aqui a ponte literária com o Capote e depois também o Alexandre na ponta da linha de terça, quarta e quinta. Então, chega aí, Ricardo, mais uma vez, que Deus continue te usando aí para trazer para nós esses comentários, essas explanações sobre a lição. Chega aí. Olá, pessoal, vamos lá ligar, esquece, começar agora então. Olá, pessoal, lição 3, o título é A Gaiola. Apenas a título de curiosidade, gaiola em hebraico seria kluv, que pode ser gaiola ou mesmo jaula. O verso, gente, o verso para memorizar, eu fui buscar para vocês duas expressões no dicionário Strong, que podem nos ajudar a entender melhor este verso que está em 1 Pedro 1,6, diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. As duas palavras que eu separei, a primeira palavra, gente, é essa daqui: nisso vocês exultam ou exultem. A palavra grega é agalion e ela não significa apenas exaltar, exaltação, alegria. Ela significa alegria excessiva, excessivamente alegre, excessiva exaltação. Outra palavra que eu peguei para vocês, gente, é peirasmos, que seria provações, mas pode ser traduzido por experimento, pode ser traduzido por tentativa, teste, prova, pode ser traduzido também por adversidade e pode ser traduzido por aflição. No primeiro dia da semana desse estudo, de sábado, do nosso guia de estudos, que é esse daqui, nós temos uma paráfrase. Nós temos aqui Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 472. Diz o seguinte, vou ler para vocês. A plena luz do dia é ouvido a música de outras vozes. O pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procure lhe ensinar. Aprende um fragmento desta, um trinado daquela, mas nunca uma melodia determinada e completa. Eis, porém, que o dono cobre a gaiola e o coloca onde o pássaro não ouvirá senão o conto que se lhe pretende ensinar. Nas trevas, o pássaro tenta de novo modular o canto, até que por fim entoa em perfeita melodia. O pássaro pode então sair da obscuridade e voltar à luz. Não esquecerá jamais a melodia que lhe foi ensinada. É assim que Deus procede com seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar. E quando houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre.
Aí o autor da lição fala o seguinte: observe, quem leva o pássaro para as trevas é o próprio dono. Vamos tomar muito cuidado aqui, gente. Primeiro, vamos para a Bíblia. Vamos para Bereshit, vamos por princípio. E vamos ver onde nós encontramos o mal e onde nós encontramos o bem. Em Gênesis 1, não é à toa que em cada dia da criação se dá um decreto. E esse decreto é Tov. Se diz o que foi feito. O bem oriundo de Deus, o bom, o belo, o Tov, nós encontramos em hebraico, ele está em cada semana, cada dia da semana da criação. No primeiro dia, Yehior, vai Rior, ele disse Deus haja luz e houve luz. E depois ele diz Tov, ele dá o decreto. No segundo dia da semana a mesma coisa. E no sexto dia Tov Meod. Isso não é apenas uma história bem formulada. Moshe construiu o texto, inspirado, acreditam os cristãos, por Ora Kodesh, pelo Espírito de Santidade, pelo Espírito Santo, e interpretando esse texto, nós descobrimos que ali Moshe pretende dizer de onde vem Yetzer HaTov, ou seja, natureza, inclinação boa. Está ali no primeiro dia da semana. De quem vem? Vem da palavra de Deus. Vaiomer Elohim. Todos os dias da semana tem lá o Vaiomer Elohim. E a palavra de Deus cria as coisas e depois diz que essa coisa é boa. Então o bem vem da palavra de Deus. É isso que Moshe, no primeiro livro, quer dizer. E de onde vem Hará, Yetzer Hará, natureza mal, segundo Moshe no Bereshit. Vamos prosseguir. Depois nós temos o Gênesis 2, Bereshit 2, Bereshit 3, que vai nos dizer que existia uma árvore da vida, Raí, a árvore da vida, vem de uma mesma raiz de Ut, é o conselho da vida. Então, esta árvore procede de Deus. Tudo de bom procede de Deus. E depois tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Hassatan, onde o inimigo, onde a serpente, Narum, essa serpente induz, engana o homem para que ele fosse conhecedor do mal. Então, se abre a visão e o homem tem o conhecimento também do mal e tem em si Yetzer Hará, natureza mal. Isso vem de quem? Isso veio de Deus. Deus apenas permitiu a escolha. Quando nós interpretamos qualquer alegoria, como é o caso aqui desse texto, nós não podemos ficar olhando todos os elementos que são trazidos aqui e ficar criando deduções e ilações que não foram do próprio autor. Então, a própria autora diz aqui, ela delimita a análise da alegoria que ela trouxe ao canto. Então, não vamos pegar, não, mas o Senhor, já que o dono é Deus, e a gaiola? Quem será a gaiola? Não, a própria autora que propôs a alegoria não está preocupada, não quer criar nenhuma construção com a gaiola, quer criar apenas com o canto. Com o canto e com a questão da escuridão. Essa escuridão, aí nós vamos, essa escuridão aqui, será que é o pecado? Então será que Deus me conduz ao pecado? Será que era isso que ela queria dizer? Evidentemente que não. Vamos então tentar analisar isso daqui? Gente, primeira coisa, ela não está querendo dizer que Deus aprisiona ninguém. O cobrir da gaiola, pelo menos a interpretação que eu faço aqui dessa alegoria, é uma questão de atenção com a gaiola, com a gaiola descoberta. A atenção dela está dividida. A atenção dela está dividida.
Notem aqui, vamos ó. O pássaro engaiolado não aprenderá a canção. Então a canção, obviamente, é uma lição, é um aprimoramento. Ouvindo outras vozes em plena luz do dia, ouvindo outra voz. Então o que ela quer dizer aqui? A questão do desvio de atenção. Então o encobrir a gaiola, a escuridão nessa alegoria aqui, está dizendo uma forma que o dono encontra para que o pássaro foque a sua atenção na música em que ele está querendo lhe ensinar. Então vamos lá, conseguindo. O pássaro pode então sair da obscuridade e voltar à luz. Não esquecerá jamais da melodia. Daí a gente tenta, não, a escuridão, será que é o pecado? Será que ela está dizendo que ele me leva a pecar? Que o dono do pássaro me levou a pecar para depois eu entender? Gente, isso biblicamente não tem sentido nenhum. Nenhum. Como que eu sei que não tem sentido nenhum? Porque existe um livro, além desses ensinamentos que eu acabei de falar, tem um livro chamado de Iov, de Jó, onde claramente na história, o ensinamento de Moshe, não é Deus que toca, não é Deus que conduz ninguém para a escuridão do pecado. Não é. No livro é claro, Hassatan diz para o Eterno: toque nele e retire a sua mão protetora sobre ele, toque nele e retire as riquezas que você dá. E o Eterno toca? É ele que toca e retira? Não. Ele fala, vá lá e não toque apenas. Então se fez alguma coisa foi o permitir. Uma permissão para que o inimigo tocasse, retirasse seus bens, depois tocasse, retirasse. Mas quem toca é o inimigo. Então vamos tomar muito cuidado com essa lição de sábado. Tomar muito cuidado com essa lição de sábado para a gente não deturpar o ensinamento bíblico. Isso quer dizer que que Ellen White aqui está contra? Não. Isso pode significar que a nossa interpretação da alegoria é que é defeituosa. Então, a interpretação dessa alegoria que foi dada aqui no texto. Questão de foco. Então, veja bem. Vamos ver aqui, Ele tem um canto. O pássaro pode então sair da obscuridade, não esquecerá jamais a melodia que foi ensinada. É assim que Deus procede com seus filhos. É assim que Deus procede com seus filhos. Ele tem um canto para nos ensinar. E quando o houvesse aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Então, colocar o pássaro no escuro não é conduzi-lo ao pecado. Então, a gaiola é esse mundo. Nós estamos presos aqui nesse mundo. E vamos lá atrás, nós vemos por que nós estamos presos. Foi uma escolha da humanidade entre esse conflito. Essa escuridão não é o pecado, ele não conduz ninguém ao pecado. Essa escuridão na alegoria são as aflições dessa vida, e nós vamos entender hoje, quando nós chegarmos lá na história do faraó, essa parte aqui. Observe que quem leva o pássaro para as trevas é o próprio dono. Nós vamos entender isso. Essa questão do provado pelo fogo, gente, essa questão do provado pelo fogo, do crisol, quando a palha é lançada ao fogo, ela queima. Quando o ouro é lançado ao fogo, ele se purifica. Então Deus consegue algo de produtivo para aquelas pessoas que estão na mão dele enquanto o oleiro. Este fogo é uma consequência do que nós fizemos. E em razão da nossa escolha o conhecimento do bem e do mal, ele, enquanto mantenedor do universo, permite que essas coisas aconteçam. Ele mantém todas as coisas. Ele respeita
as escolhas. Foi Ele quem deu liberdade de escolha, foi Ele quem deu livre-arbítrio aos nossos primeiros pais, liberdade de escolha para nós. Nós vamos entender hoje quando nós chegarmos no Faraó. E Deus endureceu o coração do Faraó. Nós vamos ter que entender uma questão do cálice, a questão do cálice da iniquidade. E nós já mais ou menos entendemos essa questão da aflição. Então, assim, Ele nunca quis que o ser humano passasse por aflições, mas Ele deu ao ser humano liberdade de escolha. O ser humano escolheu e, em razão dos decretos divinos, inclusive o decreto divino que deu liberdade de escolha aos homens, o ser humano está usufruindo, está se alimentando das consequências das suas escolhas. São aflições, é o pecado, tribulações, e Deus pode pegar essa aflição, pode pegar essa tribulação e nos purificar se nós assim o quisermos. Vamos continuar então, gente, lição de domingo. Essa lição será complicada nas classes, gente. Indo à terra prometida por um beco sem saída. E nós vamos lá no Shemot, o livro dos nomes. Mas que livro é esse? O livro do Shemot. É chamado também de Êxodo na língua portuguesa. Êxodo 14:10. E chegando o Faraó se aproximando, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o que está acontecendo aqui? Nós estudamos lá a lição de... Vamos contextualizar um pouquinho antes. Nós estudamos lá Jacó, depois seus 12 filhos, José foi para o Egito, teve a fome, a família veio para o Egito, e eles acabaram, a descendência acabou ficando por ali. Jacó e José voltaram para Israel após a morte, foram levados, eles foram sepultados em Israel, mas a descendência ficou ali. E se passou muito tempo, ficou escrava ali. E veio o libertador, Moshe, no caso, Moisés. Se esse libertador tira eles do Egito, tem as pragas do Egito. Esse ponto é muito relevante para a gente entender. Gravem isso, essa questão das pragas. E o que acontece? Veio a ordem do Senhor através de Moisés e Arão. Moisés como profeta e Arão servindo de porta-voz, ele foi a palavra. E o faraó endurece o seu coração. Faraó que endurece o coração. E vem outra, e o faraó endurece o coração. E vem outra, e o faraó endurece o coração. E vem outra, e o faraó endurece o coração. E assim vai. E quando nós estudamos o Êxodo 14, o faraó endurece o coração até que chega um momento na última praga que o faraó liberta o povo e o povo sai. Só que o povo sai, o faraó se arrepende. E daí no texto lá no Shemot, no Êxodo 14, nós vemos o quê? Eu endurecerei. Agora é Deus que endurece o coração do faraó. E faz o faraó ir atrás do povo. Mas antes, a gente não pode esquecer isso nessa lição aqui. Isso é importante. Antes, é o faraó que endurece o coração. Endurece. O que aconteceu aqui? O cálice da iniquidade, que também significa destino, ele transbordou. Foi dado, em cada praga do Egito foi dada uma oportunidade do faraó amolecer o seu coração. Foi dada essa oportunidade. É para libertar o povo. Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, e foi. E o faraó não. E o faraó, ele endurecia. Até que o cálice, ele libertou o povo. E agora não, agora eu endurecerei. E eu endurecerei o coração também dos egípcios para ir atrás. Porque o cálice da iniquidade transbordou. Deus deu a oportunidade, Ele dá a oportunidade para os ímpios. Mas chega um momento em que transborda. E aí é Ele que endurece coração. Então nós vemos isso. Então nós temos agora aqui, neste verso, eu apresentei o contexto para vocês, e agora nós mais ou menos entendemos como que é a ação divina também com relação a pessoas que não atendem ao chamado da salvação.
Agora aqui, gente, eu separei algumas palavras que nesse versículo que são interessantes aqui. Primeira palavra fala o seguinte: e ficaram, ou seja, o povo de Israel ficou com muito medo. E a palavra aqui é iaré, que significa medo, que significa honrar. E meod é muito medo. Eles olharam o faraó e sentiram medo. Ou eles honraram o faraó. Porque a palavra iaré, que foi traduzida aqui para medo, também significa honra. Em vários outros textos, honra a Deus. Iaré, mesma palavra, que foi traduzida aqui por medo. Mesma palavra hebraica. Medo, honra. Aqui na língua portuguesa foi optado por traduzir por medo. Mas poderia ser por honra, mas ficaria estranho. Imagine se a gente lesse assim: e chegando o faraó, os filhos de Israel levaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e ficaram muito honrados. Não ia ficar estranho? Porque esse honrar aqui é no sentido de que eles olharam e atribuíram a ele grandeza e temeram em razão da grandeza. Vamos lá, vamos ver. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A expressão aqui é Isaac. Isso daqui não é só clamar, não, gente. Isso daqui significa gritar. Significa chorar. Choro forte. Eles gritaram. Gritaram ao Senhor. Eles choraram, clamaram. É um grito extremo. É uma palavra aqui em hebraico que é para denotar realmente muito desespero. Vamos seguir então, gente. A pergunta 1, a gente já deu aquela explicada, né? Aquela questão do Êxodo 14. No Shemot, no Êxodo 14, já falei que no texto o povo já saiu do Egito, está perambulando, e nós vemos o faraó vindo atrás. E nós vemos também o Senhor falando que ele endurecerá o coração do faraó para eles irem atrás. E depois o Eterno fala para Moisés, para ele bater com o seu cajado no mar, e o povo passar pelo mar. E é o que acontece. Alguns intérpretes, só a nível de curiosidade, alguns intérpretes falam que não era o Mar Vermelho, que era uma região pantanosa que eles passaram, mas a maioria dos intérpretes fala que é um mar mesmo, que é o Mar Vermelho mesmo, e que não é uma região pantanosa pela qual eles passaram. Mas tudo bem. Então, eles passam, e depois o Eterno, depois que eles passam, o Eterno fala para ele bater de novo, e enquanto os egípcios estão passando, o mar se fecha. Todos eles morrem. Na ponta da linha nós temos uma história aqui, gente. Essa história que vai dar o link para a nossa entrelinha, tá? Você já foi vítima de uma armação conduzida a uma armadilha ou a um beco sem saída? Em alguns casos, pode ser bom para adentrar inesperadamente uma sala onde amigos ou guardam de surpresa, feliz aniversário. Outras vezes pode ser um choque. Talvez você tenha sido vítima de bullying na época da escola, ou um colega que trabalhava que tenha tentado fazer com que você parecesse mal. Guardem isso aqui, que esse daqui é o link para a nossa entrelinha, que de hoje nossa ponte literária com o livro do Nikolai Gogol, O Capote. Prosseguindo então, do dia em que os israelitas deixaram o Egito até foram à terra prometida. E aí nós temos o texto, Êxodo 3, 21, vamos lá. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E aqui é Shemot 13, 21, um pouquinho antes do nosso verbo. Cada parte é um pouquinho antes da situação que nós escrevemos lá no Shemot 14, tá, gente? É um capítulo anterior. Cada parte da jornada foi conduzida por Deus, mas olhe para onde ele os levou primeiro, ao lugar em que o mar estava diante deles e havia montanhas de um lado a outro. E o exército do faraó vinha
logo atrás. Convém a gente contextualizar junto com aquela alegoria lá. Então veja bem, eles foram conduzidos para uma situação onde eles levaram a crer que eles estavam num beco sem saída. E eles clamaram ao Senhor, e eles aprenderam, de certa forma, o canto. Eles foram conduzidos ao pecado? Não. Eles não foram conduzidos ao pecado. Eles simplesmente estavam sendo conduzidos para a libertação. E tiveram a impressão de estar encurralados, porque eles olhavam à frente o mar, e eles olhavam atrás, os soldados do faraó vindo para matá-los, e tiveram de fato a aflição. E foi Deus que os conduziu para um beco sem saída? Não. Tanto não era um beco sem saída, que Moshe, através do poder de Deus, foi um instrumento. Moshe atendeu ao chamado de sua emuná, ao vaikra de sua emuná, ou seja, ao chamado de sua fé, a fé para a qual ele foi chamado, e não moveu montanhas, mas abriu o mar e conduziu o povo. Não era um beco sem saída. E não era pecado. Então Deus não conduz ninguém ao pecado para que a pessoa aprenda sei lá o quê. Nós somos tentados pelas nossas próprias fraquezas. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. E quem disser que é tentado no sentido de ser levado ao pecado por Deus, faz de Cristo mentiroso. Vamos lá, vamos seguir. Na ponta da linha, seguir a coluna de fogo não assegura felicidade em todo o tempo. Às vezes é uma experiência difícil, porque o treinamento na justiça pode nos levar a lugares que testam o nosso coração enganoso. Como fala em Jeremias 17:9. Trouxe para vocês aqui. Primeiro, coração, gente. Lá em Jeremias 17:9 é lev, que seria coração, mente. Então a mente enganosa. Ah, mas será que é só o lado intelectual? Pode significar o interior da pessoa, pode significar a vontade da pessoa, as vontades, e pode significar também a inteligência. A nossa inteligência às vezes pode nos enganar. Então esse coração enganoso em hebraico é muito mais. Não é só a questão de emoção, intelectualidade, é a questão do interior, das vontades, que em hebraico se chama yetzer hara, inclinação, natureza, má. Nós vivemos um conflito, nós temos uma dúplice inclinação. Então vamos seguir. Nas dificuldades, a chave para saber se estamos seguindo a Deus não é necessariamente a ausência de provações, mas estar aberto à instrução divina e à submissão. Primeiro, gente, que lição os israelitas aprenderam com a experiência? E recomendo se quiser Shemot, Êxodo 14:31. E nós vemos lá que eles temeram. Lembra que eu falei que temer em hebraico e yeré é a mesma palavra aqui. Yeré significa honrar. Então eles olharam o faraó, temeram, no sentido de enxergar a grandeza, a glória. Eles olharam a grandeza do faraó e sentiram medo e temeram. Agora aqui o oposto, agora é a mesma palavra, eles temeram a Deus e confiaram. Amã. Interessante que Amã, gente, significa confiar, significa ser fiel. Se escreve com um Aleph, um Men e um Nun. São exatamente as mesmas letrinhas de Emuná, que significa fé. Obviamente significa fé, mas eu sempre repito aqui, gente. Significa fé, mas também significa função, significa cargo, fidelidade. É a mesma palavra aqui. E confiaram e tiveram Emuná. Tiveram fé, amã, confiança. Emuná também é confiança. Lembra que eu falei lá que Moshe atendeu o Vaikra, atendeu o chamado para a sua emuná. Qual era a sua emuná aqui? Emuná função, conduzir o povo. Então, nós temos que lembrar, fé é sempre atuante. Ok, vamos seguir. Então, última coisa, gente, por que confiar em Deus às vezes é tão difícil? Mesmo que conhecemos muito de suas maravilhosas promessas, do seu poder, acrescento eu, relembrando a situação difícil a qual você crê, você tem emuná, que o Senhor tenha o conduzido a fim de lhe ensinar e acreditar e nele temê-lo. Vamos então para a lição da segunda-feira. Águas amargas. E aqui o povo ele murmura com Deus. Então já tropeçaram na emuná.
na função deles, na fé, função, na fé atuante deles. Shemot 17:1. Vamos lá, abre aspas. Toda a congregação, a palavra hebraica aqui é da congregação. É interessante, gente, que aqui é da congregação, a palavra que é da mesma raiz de testemunho, que é a emuná da congregação. A emuná da congregação é justamente testemunhar, dar o testemunho, que é a mesma raiz, as duas palavras. Edá. A congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Zim, fazendo suas paradas, segundo a mitzvah, mandamento do Senhor, e acompanharam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Talvez, e agora comentário na ponta da linha, gente, talvez não recebamos de Deus tudo o que queremos, mas acaso não podemos esperar obter tudo o que precisamos? Não o que achamos que precisamos, mas o que de fato precisamos. Então vamos lá, essas são as indagações aqui. O que o autor está querendo dizer aqui? Não havia, olha só, aparentemente eles acharam que Deus teria conduzido eles para um beco sem saída, mas havia uma saída. Tanto é que, através de um homem, Moshe, que atendeu o chamado para a sua emuná, eles viram essa saída. E agora, aparentemente, novamente eles estavam em uma situação de aflição, porque não tinha água, eles não viam água, o acesso à água da maneira normal. Mas eles não confiaram, não tiveram Amã, que é da mesma raiz de emuná. Então eles novamente fraquejaram na fé, fraquejaram na sua emuná. E foi providenciado, gente, foi providenciado água, Moshe bateu na pedra, tem toda a questão, depois a água ficou amarga, mas não é esse o ponto. Águas amargas, gente. Havia algo que os israelitas com certeza precisavam, água. Imediatamente depois que Deus os conduziu por meio de uma nuvem através do Mar Vermelho. Eles o seguiram pelo deserto quente e sem água por 3 dias, naquele lugar onde era tão difícil encontrar água. O desespero deles é compreensível. Então Deus o estava conduzindo para a aflição ou estava tentando conduzir o povo para Canaã, para a terra prometida, para que eles alcançassem Kadosh, para que eles se santificassem. Só que eles estavam numa situação, eles não viam água de uma forma, quando conseguia essa água de uma forma, 3 dias andando, não viam um rio, não viam da forma como normalmente conseguiam, não viam uma botija. Então o que acontece? Aonde Deus levou a coluna foi a Mará, onde enfim havia água. Eles devem ter se sentido animados, porém, quando provaram a água, imediatamente a cuspiram, pois é amarga. Vamos lá. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então, alguns dias depois, a coluna parou onde não havia água. Então, vamos dar uma lidinha agora, gente. Êxodo 15, 22 e 27. Vamos lá. Depois fez Moshe partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mará, mas não puderam beber as águas do Mará, porque elas eram amargas. Por isso, chama-se o nome Mará. Mará, gente, veja bem, Mará significa também desobedecer, rebelar-se, significa resistir. Mará. Só que Mará também significa, veja bem, bilis, fel, amargura, e também significa, gente, desespero. Então eles imaginaram, Deus nos conduziu à amargura, e eles se sentiram de fato desespero. Tem todas essas questões, por isso se chama Mará. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali
os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e abrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhumas das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, ou que te cura. Então vieram a Elim, e haviam ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então vocês percebem aqui, gente, que mesmo eles estando em Mará, num local onde a água era amarga, Deus atendeu a oração de Moshe. Vocês percebem aqui, em algum momento aqui, que o povo clamou pedindo alguma coisa, que Deus falou: não, vocês pediram do jeito errado, vocês são muito chatos, não vou atender vocês não. Não, espera um pouquinho, vou conduzir vocês para um lugar. Não, vou conduzir vocês para um lugar que tem água, então, já que vocês estão reclamando muito. Não foi assim. Eles estavam no lugar de água amarga e a água ficou doce. Eles estavam aparentemente no beco sem saída e o mar se abriu. Eles estavam num lugar extremamente quente e uma nuvem os protegia do calor. À noite era muito frio, uma nuvem os protegia do frio. Durante o dia, durante a noite. Então eles eram amparados. Aquilo que o Alexandre falou da semana passada. No deserto, eles estavam totalmente dependentes de Deus. Precisavam eles fazerem o que no deserto? Clamar. E comida? Estava no lugar onde não tinha comida? Deus mandava maná. Ah, cansamos desse maná, quero carne. Deus mandava carne. Eles se empanturravam de carne, comiam mais do que precisavam, ficavam doentes. Vocês percebem? Na verdade, era uma aparente. Estava mais nos olhos deles. Eles sempre clamavam e eles pediam. Pensar que foram 7 anos de seca, gente, cada um em sua terra passando fome, eles estavam no meio do deserto e não passavam fome. Vamos lá, então agora o outro que é pedido para ler também é o 17, do 1 a 7. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acompanharam a Refidim. E havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo a Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos filhos e filhas e ao nosso gado? E clamou Moshe ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moshe: passa adiante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio. Vai. Aquela mesma vara que ele abriu o mar vermelho, ele ia fazer algo. Vamos lá. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moshe assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome dali de Massá, que significa tentação, e Meribá, que significa contenda, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Percebe? Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles viram o mar se abrir, foi feito um milagre, a água que era amarga ficou doce, e eles ainda: mas está ele no meio de nós ou não? Ainda se indagando. Bom, gente, então vamos lá. Na pergunta 4, diz respeito ao Shemote 17:5, e a pergunta que o povo fez, repetindo mais uma vez, né? Nós já lemos o texto para responder a pergunta anterior, é esta: está o Senhor no meio de nós ou não? A gente acredita que duas coisas que a gente pode tirar aqui também, né? Eles estão fazendo as perguntas: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles viram
Moisés, pelo poder de Deus, abrindo o mar vermelho, eles atravessando, o mar fechando, matando os egípcios. Eles viram águas amargas lá no monte na região de Mará, fica doce. E agora eles ainda perguntam: está o Senhor no meio de nós ou não? Será que eles estavam questionando se Deus esteve em algum momento? Provavelmente, será que Ele ainda está no meio de nós? Acredito que mais ou menos deve ser esta a indagação. Talvez um murmúrio assim: pô, vai lá, Deus, prova se você está aqui ou não. Eles sabiam que estava. Eles sabiam que estava. Por isso que o erro deles, eles não estavam duvidando que Deus estava. Eles estavam: pô, Deus, você está aqui, mostra para mim. Mostra para mim que você está aqui, então. Pô, você está ou você não está? Eles sabiam que estava, porque eles já viram várias provas disso. Eles não tinham dúvida. Eles estavam testando a Deus. Eles não eram propriamente ateus que estavam precisando de uma comprovação de que Deus existe. Eles sabiam que Deus existia, que Deus estava ali, que Deus estava ouvindo, mas na aflição eles: se você está aí, mostra. Nesse sentido. Então vamos lá, gente. Nós terminamos aqui segunda-feira, vamos para a nossa entrelinha. Vamos lá, gente, vamos para a nossa entrelinha então. Nossa entrelinha aqui é o livro O Capote, Nikolai Gogol, 1842. Segundo Dostoiévski, Nikolai Gogol é o pai de todos nós, né? Nós estamos aqui numa incursão pela literatura russa. Segundo o mais famoso, que é o Fyodor Dostoiévski, ele diz que o pai da literatura russa seria o Nikolai Gogol. E o Nikolai Gogol, ele vai contar, nos vai trazer uma história de Akaki Akakievich, que ele era um copiador. Conselheiro, nós vemos lá no texto, porque a gente pensa em copiador, a gente pensa a pessoa que fica lá na máquina, né? Na máquina fazendo fotocópia. Não, ele era um copiador, gente. Nós estamos falando de uma época muito antiga. O Nikolai Gogol aqui, ele vai fazer uma crítica à sociedade russa czarista. Nós estamos falando isso aqui antes da Revolução Russa, tá? Na época dos czares. Ele vai fazer uma crítica nesse livro, gente, à burocracia, à pedância que se encontrava na Rússia czarista. Existia uma minoria nesta época, que ela era abastada, que ela tinha muito, mas a maioria da população era pobre. E o nosso Akaki era um funcionário público. Disse no começo da história, nós já vemos que um funcionário público muito azarado, segundo o Gogol, ele fala que ele tinha o dom de andar pela cidade, por São Petersburgo, e atrair o lixo que as pessoas jogavam pela janela. Andar por debaixo das janelas e atrair o lixo. Aí nós vemos também uma realidade muito interessante, né, gente? Jogando lixo pela janela. Hoje nós temos o serviço público de coleta de lixo. Naquela época era um pouquinho diferente. Ele era um funcionário público e ele tinha apenas um capote surrado, um capote velho, um capote com vários remendos, que a gola foi diminuindo ao longo do tempo. Ele diminuía a gola para fazer os remendos. E ele sofria bullying. Lembra que eu falei que era o link na semana dos bullying, gente? Sofria muito bullying. Ele ele tinha muita aflição em razão da sua condição de pobreza. E na história ele vai continuar com muitas aflições. Ele vai sofrer lá o seu crisol. E tiraram muito sarro dele, tiraram muito sarro dele em razão do capote velho, do capote surrado. E daí o Nikolai Gogol fala que algumas pessoas que eram de fato boas, né, uma pessoa especificamente que era boa, via a maneira com a qual ele era tratado e chegou à conclusão: nossa, eu achava que eles eram pessoas de bem, cidadãos de bem. Agora que eu vi o que eles fazem com o Akaki, eu vejo que eles não são. E se afastou dessas pessoas. Então aqui começa a crítica
a pessoas que têm esta sensação de superioridade, esse elitismo e esse sarrismo com pessoas de poder aquisitivo mais baixo, que eles acham que sejam inferiores, que eles acham que mereça esse tipo de humilhação. E o nosso Acaque, ele era um copiador, funcionário público, ganhava 400 rublos por ano. E ele vai lá no costureiro e para tentar consertar o seu capote, porque no caminho para o serviço, o capote era tipo uma roupa de frio, gente, que colocava para ele ir ao trabalho com o capote. Todos eles faziam isso, eles iam a pé para o trabalho, e ele percebeu que ele começava a sentir muito frio. Como o frio é intenso, gente, isso é muito grave. Então, ele viu que tinha alguns buracos no capote. Ele queria remendar, consertar. E ele chega lá para consertar, e o costureiro lá, ele fala, não tem como consertar porque está se decompondo, não tem como fazer, eu vou mexer nisso aqui e vai rasgar tudo. Não adianta, você precisa comprar outro. E são 100 rublos. Gente, ele ganhava 400 rublos por ano. Então ele ficava pensando como ele ia conseguir esse dinheiro. Só que ele tinha algumas economias, ele tinha 40 rublos. E ele imaginava que o costureiro conseguiria, se ele chegasse no momento em que o costureiro não tivesse apanhado da esposa, e ele talvez pegasse ele com bom humor, ele fizesse por 80. Mas aonde ele ia arrumar esses outros 80? Então o que ele fez? Ele fez várias limitações, ele desligava a vela antes e ficou sem comer, ele passou fome para economizar dinheiro para comprar esse capote. E ele foi lá e finalmente ele conseguiu comprar o capote, né? E conta lá, ele foi atrás de tecido e depois o cara, ele aceita os 80 rublos, ele paga os 80 rublos e pega o capote, e admira o seu capote novo, coloca o capote novo do lado do capote velho, e ele chega com o capote novo no escritório, e deixa o capote novo lá na entrada, mas não sabe como todo mundo descobre do capote novo, e agora o que acontece? As pessoas vêm parabenizá-lo em razão do capote novo, e falam, não, tem que se fazer uma festa, e muda o comportamento em razão porque ele estava com o capote novo. Com relação a Acaque. E ele não queria fazer uma festa. Não, na verdade o capote não é novo, o capote é velho. Porque ele queria se livrar da festa, pegar mais dinheiro. Aí até que um funcionário lá do alto escalão, o chefe dele, fala, não, vamos lá, vamos fazer uma festa na minha casa. Eu vou fazer aniversário também, comemoramos duas coisas. E ele acaba aceitando. E ele aceita e vai na festa. E vai lá na festa, ele pega com o seu capote novo, ele chega na festa, muito bem tratado. Ele chega atrasado da entrada das bolachinhas, mas ele janta lá. E ele, como não é da mesma classe social dele, ele estranha tudo aquilo, ele fica sentado olhando as pessoas jogando, ele não joga. E ele quer ir embora, as pessoas não deixam ele ir embora, ele vai ficando tarde, passa da hora dele dormir. E até que ele sai de fininho e consegue escapar da festa. Ele escapa da festa e ele começa a ver, e ele começa a se afastar das ruas com luzes, né? Que eram das melhores casas. E ele vai se afastando, chega em casas mais humildes, depois em casas de madeira, sem luz, até que ele está cercado de neve e escuridão por todos os lados. E 2 brutamontes ele encontra no meio do caminho e roubam, e pegam o capote dele. Esse capote é meu, e dão um soco na cara dele com 2 brutamontes e roubam o seu capote e deixam ele lá no frio. Aí a gente pensa, não, vai morrer, ali de frio. Não, mas ele pega e sai, vai para a casa dele, mas ele fica muito incomodado e vai pensa em ir em busca das autoridades, é aconselhada, não. Uma senhora fala, não, vai falar com o superintendente, que é melhor um conhecido meu, ao invés de... Não, vai falar com o outro. E aí fica nesse jogo de empurra entre as autoridades, coisa e tal, até que ele vai falar com um general. Não, vai falar um general, é um conhecido meu. Esse general está lá conversando com um colega de infância dele. E ele, para demonstrar superioridade e fazer uma coisa que ele gostava muito, fazia com todos os funcionários, você sabe com quem você está falando. Esta é a frase que ele gostava muito. Você sabe com quem você está falando. Enquanto o Acaque contava a história, né, para ver se ele resolvia, ele não gostou da maneira com a qual ele falou. E mandou, você sabe com quem está falando, ele ficou com medo, ele tremeu, ele
praticamente se ajoelhou pedindo ajuda para conseguir o seu capote de volta, mas ele não teve ajuda. E o Akaki volta para casa, e o Akaki adoece, e o médico chega à sua casa e dá o único remédio que dá é um emplasto com água quente, e na saída ele fala para a proprietária, né, onde ele morava, que pagava aluguel, que não, ele não tem jeito não, ele vai morrer. E acaba morrendo mesmo, de fato ele morre. E leva-se muito tempo para as pessoas perceberem a sua ausência no trabalho, até que mandam alguém lá para ver o porquê dos seus atrasos, porque ele nunca havia faltado, sempre fazia o seu trabalho com muito afinco, não reclamava do bullying, não reclamava de nada, só quando eles tocavam nele, que atrapalhavam ele a fazer a sua cópia, que ele gostava de fazer aquele trabalho, ele sentia prazer de fazer aquele trabalho, ele trabalhava dedicadamente, não reclamava, só quando o bullying atrapalhava o seu trabalho que ele reclamava. E isso quando ele tinha um capote velho, porque quando o capote novo mudou tudo, né, com o novo capote. Mas assim que ele perdeu o capote, também foi deixado às moscas. E o mensageiro volta e avisa que ele morreu. Só que a história não acaba por aí. A gente pensa que a história ia acabar e ela não acaba. E continua a história. E a maneira com a qual o narrador fala, ele fala assim: ah, vocês pensam que a história acabou? Não, a história não acabou. E surge um fantasma na cidade, ladrão de capotes. E rouba vários capotes. E a polícia tenta pegá-lo, pegar esse fantasma, esse ladrão, esse suposto ladrão de capotes, e descobre que é o Akaki, que é o fantasma ou ladrão, alguma coisa. E o general, um belo dia, está andando lá em sua carruagem com seu belo capote, e essa assombração, esse fantasma, chega até o general e ele fala: você não quis me atender à busca do meu capote? Então esse seu aqui me serve. E rouba, e pega o capote do general. O general, ele volta para a sua casa e ele fica amedrontado. E ele, de certa forma, ele não podia mais usar aquela palavra que ele sempre gostava de falar. Você sabe com quem você está falando? Ele não fala mais. E depois disse que apenas as fofoqueiras que ficavam falando que havia uma alma, um espírito que roubava capotes. Mas o narrador disse que não era que quer, que depois no final aparece um outro fantasma também, que fica da incógnita quem seria esse outro fantasma. Não era o Akaki. Mas tá bom, gente. Então o link com a nossa entrelinha, nós vemos aqui o nosso personagem principal, gente, ele passava por aflições terríveis. Ele era humilhado em razão da sua classe social, em razão da sua aparência, em razão do seu comportamento. Era uma pessoa muito submissa. E muitos cidadãos ditos de bem, ou seja, de uma classe mais alta, na verdade não é mais alta, eles só são mais abastados, eles mostravam o quão pequenos, quão baixos eles realmente eram. E os cidadãos de bem, de verdade mesmo, que a despeito da aparência, a despeito da fragilidade da pessoa, enxergavam a realidade como ela realmente era. Quem eram os pequenos? Não era o Akaki, que era pequeno só porque ele tinha um capote surrado. Era aquelas pessoas com um capote belo, com um capote bonito, que ganhavam mais rubros. Eles é que eram dignos de pena. O nosso amigo Akaki estava numa situação, gente, ali, aparentemente um beco sem saída, né? Mas ele apertou aqui, apertou ali e conseguiu comprar o seu belo, o seu bonito capote para que pudesse andar do caminho da casa dele até o trabalho sem sentir dores, porque o frio é muito, muito intenso ali
em São Petersburgo, e quando ele começou a ser lisonjeado, tratado melhor, ele se colocou numa situação a qual ele efetivamente não conseguiu sair. Ele não gostava de festa, ele gostava do trabalho dele, mesmo que fosse repetitivo, ele gostava daquela vidinha dele, ele só queria uma proteção para o fio, para seguir a sua vida, a vida dele. Então, a lição dessa semana, da história do Gogol, o link que a gente faz, vocês percebem que na história, algumas pessoas tinham uma distorção de grandeza e pequeneza. Tanto o melhor amigo do general, como aquele funcionário lá do escritório, que era apenas um, eles tinham uma noção verdadeira de grandeza e de pequeneza. Eles enxergaram a pequeneza no general e a pequeneza naqueles amigos que menosprezavam o Akaki, apenas pela sua vestimenta rota. Esta mesma percepção de grandeza e pequeneza nós devemos ter hoje, para conseguirmos aquilo que o Eterno quer de nós, que é o Kadosh, que nós possamos ser refinados. Esse refinamento não pode ser um refinamento de se sentir grande e de fazer o outro, e tentar fazer o outro pequeno. Essa não é a verdadeira santificação, isso não é o verdadeiro refino. Na verdade, isso demonstra justamente o oposto. E do lado do nosso amigo Akaki, também a percepção. Vocês vejam, ele não queria um capote para ser bem tratado. Na história, inclusive, está incomodado com a festa, ele não queria festa nenhuma, ele não queria os parabéns, ele se sentiu envergonhado, ele queria que todos parassem de falar, parassem de falar do assunto. Ele até mentiu que o capote não era novo, que ele não queria nada daquilo. Ele queria o capote única e exclusivamente para sair da casa dele e ir para o trabalho sem sentir a dor, em razão dos buracos, o frio. Ele queria ele estava muito satisfeito com a sua vida ali de copiador. Ele estava satisfeito com aquele capote novo porque dava isso a ele. Ele não queria reconhecimento, não queria bajulação, não queria milonga, não queria nada disso. E ele foi lá, se esforçou, e ele se privou, não reclamou em momento nenhum e ficou muito feliz com o seu capote. Diferente do povo lá, que tudo que pediam para Deus, Deus dava. Eles estavam num lugar onde a água era amarga, Deus transformava, era só pedir que Deus transformava a água em doce. Eles estavam num deserto quente, tinha uma nuvem protetora sobre a cabeça deles. À noite estava frio, tinha uma nuvem. Eles pediam carne, Deus dava carne. Eles estavam numa aparente encruzilhada e eles choravam e gritavam. E Deus ia lá e livrava esse povo. O nosso amigo Akaki não tinha na história, não tinha e nem reclamava disso. Ele não tinha propriamente a quem recorrer para conseguir o capote. E quando precisou recorrer a alguém, este alguém não o respondeu, que é a burocracia do Estado, do czarista russo. Os policiais não atenderam, trataram com desprezo, o superintendente não atendeu, o general não atendeu. Então ele não tinha a quem clamar o seu capote de volta, diferente do povo que murmurava. O nosso amigo Akaki aqui, ele se ajoelhou, ele clamou assim como o povo aqui clamando ao Estado. Clamou ao delegado, ao poder estatal, que o ajudasse e não foi atendido. O povo de Israel clamou a Deus e sempre era atendido. E aqui ele nunca era atendido. Então nós temos o paralelo. Vocês vejam como é diferente. Vocês vejam que a fidelidade ao Estado. O Akaki aqui era um homem funcionário público fiel, fazia o seu trabalho, gostava do seu trabalho, e no momento em que ele precisou do seu patrão, no caso, do seu senhor, no caso o Estado russo, não foi atendido. E o Israel, ao contrário, sempre murmurando, sempre reclamando, da sua emuná, inclusive, e Deus sempre atendendo quando eles clamavam. Então, esse é o paralelo dessa semana, e agora é com o Alexandre.
Olá, meus amigos, minhas amigas, estimados irmãos e irmãs, uma boa noite para todos vocês, ou boa tarde, ou bom dia, depende de quando você está assistindo, né? Chegamos já na terceira semana de estudo sobre Crisóis, dessa série, né, Provados pelo Fogo, e agora estamos falando aqui da lição de título A Gaiola. Nós temos uma história que fala de um passarinho, né, na lição de sábado, já estudaram, passamos pelo domingo, pela segunda. E agora chegamos na lição de terça-feira. A lição de terça-feira vai trazer um exemplo de alguém que foi testado, que foi tentado numa escala muito maior do que eu e você jamais seremos, e que em tudo resistiu. Essa figura é Cristo Jesus, né? Levado para o deserto para ser tentado. Depois de 40 dias em jejum, sem comer, sem beber, Cristo sente fome, e ele é provado pelo inimigo. Satanás aparece para ele, e inicialmente, né, em Lucas 4, de 1 a 13, vem trazendo essa história, inicialmente o inimigo faz uma proposta, né, que Cristo transforme pedras em pão. Então a primeira tentação de Cristo é uma tentação que aponta para a sua fraqueza física, para a sua fome, para a sua necessidade humana e para o seu poder de realizar esse milagre. Na segunda tentação, Cristo é levado para um monte, são-lhe mostrados todos os reinos da terra. Satanás promete que lhe dará esses reinos se prostrado Cristo o adorar. Essa tentação é muito significativa. Alguns podem olhar e pensar, olha só, estava sendo oferecido para Cristo o poder, o luxo, a glória, a honra, a majestade. Eu olho para essa passagem e vejo ser oferecido para Cristo aquilo que ele tanto queria. Cristo queria a salvação da raça humana. Cristo queria tomar para si novamente a raça humana que pelo pecado tinha sido dada para Satanás, tinha sido submetido a Satanás. E agora Satanás diz, olha, você veio para morrer? Você quer resgatar esse povo? Então tá bom, eles são todos seus se você prostrar me adorar. A tentação da lição, dessa segunda tentação, né? A lição que nós tiramos dessa segunda tentação, eu tiro pelo menos, é a de que não existe caminho para a remissão sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O que estava sendo oferecido aqui para Cristo era o domínio sobre os humanos, o domínio sobre as majestades dessa terra, se ele prostrado se adorasse. Era um caminho sem sangue. Cristo não queria morrer, mas Cristo sabia também que se prostrado ele adorasse Satanás, se perderia não apenas a espécie humana, como ele também. Não existia caminho para a redenção sem derramamento de sangue. E por fim, a terceira tentação vai dizer respeito à relação de Cristo com Deus. Cristo é levado para o alto do pináculo, para o alto do templo. Satanás o tenta para que ele se lance de lá, porque Deus certamente dará ordem aos seus anjos. Essa terceira tentação ela atacava diretamente a relação de Cristo com Deus e a sua confiança de que seria resgatado, de que seria salvo. Cristo não cede em nenhuma das tentações. Cristo foi tentado no deserto. Será que nós também somos levados para o deserto para sermos tentados? Eu não arrisco me comparar com Cristo, irmãos. Eu sei que na história de Cristo importava que Cristo fosse tentado. Cristo precisava ser tentado, porque Cristo precisava vencer aonde o primeiro Adão havia falhado. Era necessário que não restasse dúvidas sobre o caráter de Cristo. Cristo precisaria ser tentado igual e mais e superior e mais duramente do que qualquer outro ser humano jamais havia sido. Então, importava que Cristo fosse tentado. Será que Deus me submete à prova? O livro Desejado de Todas as Nações, na página 92, vai dizer que Deus nos submete à prova. Tem um plano a realizar para nosso bem. E aí vai dizer que Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação. Nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Quer dizer que Deus nos submete à prova. Quem está falando aqui é a pena inspirada, é Ellen White. Deus nos leva para um caminho de tentação? Não sei. Nossos pés nos levam para um caminho de tentação?
muitas vezes. Deus pode nos levar ou usar uma situação para o nosso amadurecimento, para o nosso aperfeiçoamento? Sem dúvida que sim. Mas me comparar com Cristo, dizer que eu sou tentado como Ele, jamais serei e nunca fui. A tentação que Ele sofreu no deserto, ela está além da minha própria compreensão de qualquer coisa que eu tenha vivido. Eu, se ficar um dia sem comer, já fico fraco, quem dirá Cristo 40 dias em jejum. Avançamos para a lição de quarta-feira. Lição de quarta-feira tem por título Um legado duradouro. E aí nós temos aqui o verso para memorizar, né? Aquela passagem que está lá em 1 Pedro 1, de 6 até 7. Vai estar muito ligada essa lição de quarta-feira com a perseguição que os cristãos sofriam no primeiro século. Gente, ser cristão no quarto século, razoavelmente tranquilo. Depois do Constantino, ser cristão era símbolo de status em Roma. Depois do Constantino, ser cristão lhe garantia privilégios, lhe garantia benesses. Agora, lá no primeiro século, gente, ser cristão era muito difícil. Primeiro, ser cristão era se associar aos judeus, que já eram um povo disperso, que já era um povo perseguido pelos romanos. Segundo, ser cristão era ser um judeu de segunda categoria, porque os cristãos eram desprezados pelos judeus. Então, toda aquela rede de solidariedade baseada nas sinagogas, nos círculos de convivência judaicos, o judeu tinha acesso, ele tinha uma rede de solidariedade que protegia ele em qualquer cidade que ele fosse dentro do Império Romano. Agora, o cristão não. Não é à toa que os cristãos vão adorar a Deus fazendo culto nas catacumbas em Roma, nos esgotos, no subsolo da cidade, entre os sepulcros. Gente, ser cristão no primeiro século não era nada fácil. Essa gente era duramente perseguida, essa gente era levada para as arenas, para lutar com animais selvagens, para morrer, para ser executadas em público, com dor, com sofrimento. E aí, para essa gente, 1 Pedro vai dizer que eles estão sendo provados e que eles devem se alegrar, mesmo quando eles são, por um pouco de tempo, contristados com tentações. Olha, você que está correndo dos leões, você que está sendo perseguido, você que foi rejeitado pelos judeus, rejeitado pelos gregos, rejeitado por todo mundo. Um grego cristão, pior ainda, deixou de ser grego, não tem apoio de judeu, não tem apoio até de alguns cristãos judaizantes. Então, sabe toda essa prova que você está sofrendo? Se alegre. Se alegre. Lá no versículo 6, se alegrem, mas saibam que você está sendo contristado, que você está sendo provado, que você está sofrendo por pouco tempo. Não há dor que dure para sempre. Um dia toda lágrima será enxugada. Se não nessa existência terrena, nas mansões celestiais, toda lágrima será enxugada. Eu acho que é interessante que a gente volte um pouquinho e vá para o versículo 5. O versículo 5 fala o motivo dessa alegria. O motivo dessa alegria é porque vocês estão guardados para a salvação, no versículo 5. Quer dizer, eu consigo me alegrar no meio da prova, eu consigo me alegrar no meio do sofrimento, porque eu me alegro olhando para uma promessa que eu recebi. Eu estou salvo, eu estou guardado para a salvação. É essa promessa que me dá serenidade para enfrentar o sofrimento. E aí a gente chega no verso 7, dizendo que isso é uma prova de fé em louvor, e dizendo que assim como o ouro é provado, é purificado pelo fogo, assim também isso é uma prova de fé. Passar pelo sofrimento e manter-se fiel e louvar a Deus e alegrar-se pela esperança da salvação é uma prova de fé. E aí a gente chega em 1 Pedro 6, versículo até 9, né? Do 1, né?
1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 até 9. E vai dizer ali qual que é o fim da fé. O fim no sentido finalístico, qual que é a finalidade da fé? A finalidade da fé é produzir salvação. A nossa fé, essa fé provada pelo fogo, é uma fé que produz salvação. É a crença inabalável na esperança salvífica que nós temos em Cristo Jesus. É essa fé que nos faz sorrir em meio à contrição. Chegamos agora na lição de quinta-feira. E a lição de quinta-feira tem por título Provação pelo Fogo. E aí vem contando a história de um jovem Alex ali. Não vou ler toda a história, não vou contar toda a história, mas Alex tentou ser pastor, vinha de uma história complicada, de envolvimento com criminalidade, de envolvimento com drogas, depois ele foi traído por um amigo próximo, estava no meio de um sofrimento com problema de saúde. O Alex estava no vale da sombra da morte, Alex estava sofrendo. E aí vem a pergunta 9. Imagine que em meio a essa crise toda do Alex, ele viesse até você, pedisse conselho. Ele está em dúvida. Será que Deus está me guiando? Será que Deus está comigo? Será que é Deus que está produzindo esse sofrimento? Será que eu fiz alguma coisa de errada? E aí vem a pergunta, o que você diria? Que experiência você teve que poderiam ajudá-lo? Que versos bíblicos você usaria? Sabe, irmãos, existe um risco quando alguém nos procura em sofrimento. É o risco da gente ser amigo de Jó. Ser amigo de Jó é pior que ser amigo da onça, gente. Porque o amigo do Jó é aquela pessoa que o Jó está lá tirando a casca, descascando as feridas com caquinho de teia. Jó está lá em estado de apodrecimento em vida e o amigo chega... É porque você pecou, é porque você fez alguma coisa, não blasfema contra Deus, se arrependa que Deus vai te perdoar. Gente, de verdade, a maior poesia que os amigos de Jó disseram para Jó foi no tempo que eles ficaram sentados do lado de Jó, no meio da cinza, chorando. Então, às vezes, se alguém está passando por uma dificuldade muito grande, se alguém está num sofrimento muito grande, sabe o que é a melhor coisa que você pode dizer para essa pessoa? Nada. Não diga nada. Escute o que ela tem para dizer. Abrace, acolha, seja receptivo, seja carinhoso. Não dá conselho, não. A gente não tem toda essa envergadura de sabedoria, de conhecimento, de força, de poder para dar conselho para quem está no meio do sofrimento. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é só ser solidário, abraçar, acolher, dar um carinho, fazer um cafuné, dizer assim, olha, estou aqui por você, estou orando por você. Que conselho que eu vou dar para o coitado do Alex que está passando por todas essas dificuldades? Eu elenquei aqui alguns pensamentos que me confortam. E aí eu não estou falando daquilo que eu diria para o Alex. Estou falando daquilo que eu digo para mim mesmo. Estou falando daquilo que eu digo para o Alexandre. E para mim mesmo, quando eu passo por um sofrimento, eu já passei por alguns, talvez o maior sofrimento que eu tive assim, foi a perda da minha mãe. E aquilo que eu dizia para mim era o seguinte: tudo é passageiro. A alegria não passa de vaidade, a alegria acaba. A juventude não passa de vaidade, a juventude acaba. A riqueza não passa de vaidade, a riqueza acaba. E o sofrimento é só vaidade, o sofrimento também acaba. Eu me conforto muito na postura do sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Vaidade, vaidades, vaidade mais vaidade, eis que tudo é vaidade. Então sabe o sofrimento que a gente sente? É o que eu falo para mim às vezes, quando eu estou num momento difícil. Isso é vaidade, isso vai passar. Amém que isso vai passar. Talvez leve uma vida, mas vai passar. Outra coisa que me conforta é que tudo fica menor em face à eternidade. Quando a gente olha com a perspectiva da eternidade, a gente consegue ter um pouquinho mais de serenidade. Quer dizer que o sofrimento que eu tenho hoje é menos
que um fio de cabelo do que será a eternidade. A eternidade é muito grande. Esse sofrimento é só temporário. Outra coisa que a gente tem que se lembrar sempre é que Deus nos ama. Nós precisamos ter uma fé inabalável no amor de Deus. Deus nos ama. É o amor de Deus e a certeza do amor de Deus que me faz conseguir me resignar e me colocar no colo dele e chegar na outra verdade, que é a de que não precisamos entender tudo. Por que aconteceu isso? Por que alguém morreu? Por que alguém sofreu? Por que a doença? Por que a enfermidade? Por que o luto? Por quê? Primeiro, tudo passa. Segundo, diante da eternidade isso não é nada. Terceiro, eu tenho uma crença inabalável de que Deus me ama. Quarto, eu não preciso saber todas as respostas. Algumas coisas a gente só aceita. E ora a Deus para que Ele nos ajude a aceitar. Quinto, Cristo quer me salvar. Cristo quer te salvar também. A gente às vezes se esquece disso. Às vezes a gente sofre, se debate e luta e se pergunta, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo certo, eu estou salvo, não estou salvo. Calma lá, gente. Cristo é parte interessada na minha salvação. Cristo quer a minha salvação, Cristo quer a tua salvação. Não vamos olhar para Cristo como um antagonista, não vamos olhar para Deus como um antagonista. Deus em Cristo Jesus quer a nossa salvação. Então, se a gente está passando por um momento de dura luta, de dor, de prova, saiba que Cristo quer te salvar. Cristo não quer o seu sofrimento de forma alguma. E se você sofre, saiba que esse sofrimento é temporário. Mas não adianta a gente ficar tentando entender cada vírgula do sofrimento. A gente sofre porque a gente sofre às vezes. A gente sofre porque a gente vive num mundo de pecado. Vamos se agarrar em Deus, vamos confiar nele com mais força. Porque é Ele que vai nos ajudar a passar pela prova. Eu destacaria dos versos selecionados aqui, alguns deles. Hebreus 13, 5, está escrito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quer dizer que no vale da sombra da morte, Cristo está conosco. É Ele que nos sustenta na dor. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas? Todas as coisas. E Cristo é capaz de reverter dor, sofrimento e maldição em bênção. Cristo faz isso. Ele transforma a maldição em bênção. Ele nos abençoa mesmo em meio e por meio das tribulações, se necessário. Outro texto interessante, 2 Coríntios 12, 9. Minha graça te basta. Minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza, Alexandre. É isso que Deus fala para mim. Quando eu sou contraposto com a minha própria insuficiência, com a minha própria indignidade, com o fato de que eu não tenho condições, quando eu me desespero, eu olho para Cristo e Ele me fala, minha graça te basta. Você não precisa resolver. Você não precisa entender tudo, você não precisa resolver tudo. Se submete um pouquinho, porque a gente tem que se ansiar tanto, andar tão ansioso, tão desesperado. Vamos lembrar dos lírios do campo, que não tecem, porém nem Salomão em sua glória se vestiu como um deles. E outro verso muito bonito desses destacados é Provérbios 3:5, que diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Não firma o seu pé no seu próprio conhecimento. Confia no Senhor plenamente, entrega seu coração para Ele. E deixa Ele te guiar, mesmo que você não entenda. A gente não precisa entender tudo. Eu não preciso olhar para o Alex e conseguir explicar o porquê do sofrimento dele. Eu não preciso explicar o porquê do meu próprio sofrimento. Às vezes um abraço, um acolhimento, um estou contigo, estou orando por você, vale mais que qualquer conselho.
Um abraço para vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Muito obrigado aí por suas palavras. E agora, pessoal, nós teremos então a segunda participação aqui do segundo Marcos, com as perguntas para discussão, onde ele vai trazer para nós aqui aquelas últimas reflexões sobre o tema, né, a gaiola, e ele encerra esse assunto com uma oração, assim como ele iniciou. Então, parceiro, vai lá, mais uma vez, é com você. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós encontramos as perguntinhas para nossa reflexão. Mas antes das perguntinhas, eu gostaria de ler um texto que está aqui no nosso manual, que diz assim: na antiguidade, o Senhor conduziu o seu povo a Refidim e pode decidir levar-nos para lá a fim de testar nossa fidelidade e lealdade para com Ele. Em misericórdia para conosco, Ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois se o fizesse, em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é nosso ajudador em tempos de necessidade. Os comentaristas dizem que eles chegaram a Refidim, um lugar onde não havia água, exatamente quando acabou o estoque de água deles. Eles traziam água, né, em alguns recipientes lá que trouxeram do Egito, né? Então, quando chega nesse local, exatamente no momento em que acaba a sua água, eles precisaram então clamar ao Senhor. O problema é que eles não clamaram ao Senhor, eles falaram do Senhor, começaram a falar que o Senhor tinha conduzido eles até ali para morrer e coisas desse tipo, né? E perguntaram, né, será que o Senhor realmente está conosco? Então nós precisamos tomar esse exemplo, né? Nos momentos de necessidade, o Senhor está conosco, basta apenas que clamemos a Ele para que Ele nos socorra, né? Nas perguntinhas, então, a primeira diz assim: embora a tentação seja algo individual, existe alguma tentação coletiva, alguma coisa contra as quais nós, como grupo, devemos nos proteger? Uma das coisas principais que eu sempre vejo assim, que as pessoas estão lutando é contra o orgulho, né? Nós somos muito orgulhosos por sermos cristãos, por cumprirmos os mandamentos, por fazer isso, por fazer aquilo, né? E isso acaba nos afastando do ponto principal do Evangelho, né, que é o fato de que todos nós somos pecadores e dependentes de Cristo, né? Então precisamos tomar cuidado para que não nos tornemos autossuficientes, né, e comecemos a criar uma religião própria, uma religião que é a nossa própria maneira de conduzir a nossa vida, né? Você já foi levado a lugares desagradáveis, né? Lugar sem água, lugares como esse, né? Sem suprimento daquilo que você necessitava? Por que eram desagradáveis? Se tivesse de revisar essa experiência no presente, as veria de forma diferente? Então, no momento que nós estamos passando pela crise, né, nem sempre nós tiramos as lições que deveríamos tirar, mas depois, quando Deus nos socorre, quando nós vemos que a mão de Deus está ali, nós vemos que nos desesperamos mais do que o necessário, né? Pergunta número 3. Deus permite que sejamos purificados por provas. Contudo, como entender as provas que parecem não ter valor? Por exemplo, a morte repentina por um acidente, né? Então, coisas que acontecem com as pessoas e que nós ficamos assim, né? Como eu disse lá anteriormente, parece que são coisas aleatórias, né? Parece que as coisas acontecem de maneira aleatória, de maneira que parece que não tem ninguém no comando das coisas, né? Então essas situações, elas também servem para provar a nossa fé, né? E é nesse momento que nós precisamos muito de fé para continuar a nossa caminhada, para não desistir, né? A oração intercessória nos ajuda a resistir a provações e nos manter fiéis, tanto quando alguém está orando por nós, né? Nos fortalece, isso é muito importante, compartilhar os problemas que nós estamos passando, como também orar por aqueles que estão passando por dificuldades e ser a mão ajudadora também, estender a mão, né? Pergunta número 5. Conhece alguém que, tendo enfrentado provas, né, se desviou do caminho? O que podemos fazer de forma tangível para ajudar a conduzir essas pessoas de volta a Deus? É mostrar que nós também passamos por provas, né? E que Deus continua nos amando a despeito das provas, porque o próprio Jesus, né, passou por provas, passou por dificuldades, passou pelo seu próprio crisol. Então nós não seríamos diferentes. E o apóstolo Pedro, né, ele reforça isso dizendo que quando nós somos provados, quando nós passamos pela fornalha, nós estamos nos unindo, nos fundindo com Cristo, né? Então que Deus nos abençoe e que assim seja, que
todos os dias, quando estivermos passando pelas tentações, que possamos nos lembrar do exemplo de Cristo, que venceu as provas, venceu as tentações e que venceu por nós para que possamos ter vida eterna. Vamos orar? Santo e bom Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor nos conduza os caminhos de salvação, mesmo que esses caminhos tenham que passar pelo vale da sombra da morte, passar pelos crisóis da vida. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor sempre nos alimente, nos sustente pelo deserto e que nos momentos de falta, de necessidade, possamos nos lembrar que temos alguém que nos socorre, que o Senhor sempre nos socorreu e sempre estará nos socorrendo. É o que nós te pedimos, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a salvação que Ele nos oferece, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí, parceiro. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Não esqueçam a hashtag Fui Até o Segundo Marcos. E nos vemos então na quarta lição, onde nós vamos estudar sobre Vendo a Face do Ourives, beleza? Fiquem com Deus, nos vemos até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.